Bom, e você sabe como é que se tornar responsável pela sua saúde por meio de conceitos da medicina holística e da física quântica? No livro Responsabilidade Curativa, a escritora Rebeca Virgínia mostra que conscientizar-se da influência da mente, como conscientizar a influência da mente tem no nosso corpo, que é fundamental para a cura. E ela já está aqui conosco, ela vai conversar com a gente sobre isso. Olá, boa tarde. Rebeca, Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Débora. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Rebeca, explica pra gente como é que seria essa abordagem holística na nossa saúde? A abordagem holística é você ter um mínimo de conhecimento de várias áreas da saúde que pode influenciar no identificar as causas da sua doença. Então, tem várias áreas da medicina e da medicina chamada holística, né, porque ela aborda vários aspectos que lhe dão instrumentos para você investigar as causas do adoecimento. Então, se você fica concentrado apenas numa linha de conhecimento, eu costumo, vamos dizer, fazer uma comparação com quem tem na caixa de ferramentas apenas um martelo. Então, quem só tem um martelo como ferramenta, todo o problema é prego, né? Sim. Então, se você tem várias ferramentas, você vai ser mais assertiva em encontrar a causa do seu adoecimento. E, Rebeca, a gente pode definir a física quântica como saúde quântica? Isso aí seria minimizar a física quântica, né? Porque, na realidade, a física quântica estuda todos os fenômenos que ocorrem no mundo subatômico. E isso envolve equipamentos quânticos, como computadores quânticos, envolve a espiritualidade e envolve a saúde. Então, ela não a física quântica não é a saúde quântica, ela é uma ciência, uma linguagem para você entender os fenômenos quânticos que interferem na saúde, na espiritualidade e também nos equipamentos quânticos. E, Rebeca, a gente pode considerar também que o que acontece com o nosso órgão, ele interfere diretamente em todas as funções no nosso corpo? Sim, tá tudo conectado, né? Nós somos, vamos dizer, na essência, a menor partícula seria o átomo, ou que as partículas subatômicas. Todas elas se comunicam no organismo e todos os órgãos são feitos de átomos e de moléculas. E essas moléculas, elas nascem e morrem todo dia, né? Nós temos uma mudança muito grande no nosso organismo e são milhões de células e elas se comunicam numa velocidade maior que a velocidade da luz. E aí que entra o estudo da física quântica. E tudo que acontece em um órgão interfere no outro, inclusive com o meio ambiente, o que ocorre no meio ambiente. A nossa volta também interfere na saúde. E a nossa expressão genética, Rebeca, ela é determinada principalmente pelo ambiente que a gente vive, pelos nossos hábitos? Sim. Sim, é uma curiosidade, porque até então, né, ainda se pensa que é só a genética, né? E a genética mesmo, dita como se conhece aí, é menos de 5%. O nosso organismo ele interfere, ele recebe informações do meio ambiente e dos nossos pensamentos. Então, o que a gente pensa interfere na formação da nossa saúde. Se a gente tem pensamentos tóxicos, pensamentos negativos, isso interfere no nosso sistema imunológico. E o sistema imunológico está em todo o nosso corpo, né? Da mesma forma, se você é uma pessoa positiva e que vive num ambiente saudável, em ambientes com relações saudáveis, com alimentação saudável, tendo oportunidade de estar em contato com a natureza, isso tudo traz uma informação melhor para a formação das suas células. Que bacana. E, Rebeca, nós recebemos aqui uma mensagem no nosso WhatsApp aqui do Band Mulher, da Silvana de Cabreúva. Ela está perguntando se a terapia energética pode remover bloqueios e diminuir o estresse e o desconforto físico. Sim, claro. No próprio livro eu faço tem uma tabelinha onde eu mostro a questão dos chakras, né, que é onde são nossos centros energéticos.
Esses centros energéticos, eles são trabalhados em várias linhas do conhecimento, as que vieram da Índia, que vieram da China. Aí você tem, por exemplo, para um exemplo que é muito conhecido, é o Reiki, é uma terapia energética, né? O Barra de Axis e outros, eles trabalham nesses centros energéticos, equilibrando esses centros energéticos. Quando os centros energéticos estão equilibrados, que são os chakras, todo o organismo fica mais saudável. E tem também uma parte dessa terapia quântica que é feita com equipamentos, né? E tem a que são só com a energia mesmo das mãos, que são feitas através das mais conhecidas, são o Reiki, a Barra de Axis, tem outras, inclusive, que estão citadas no livro. Agora, Rebeca... A pergunta dela procede. Sim, sim. E agora, Rebeca, a gente vai entrar num assunto que eu gosto muito, que é a constelação familiar. Oba. É uma dúvida que a gente teve aqui. A causa que impede, né, os membros da família de ter uma vida plena, né, uma vida mais tranquila, pode estar relacionada aí a memórias e questões da família mesmo, de gerações anteriores? Sim, com certeza. Eu fui tentar montar a equação da vida, né? E na equação da vida, a única constante são as memórias. E nós temos memórias dos nossos antepassados, tem memória das nossas vidas passadas, da nossa gestação, tanto no útero da nossa mãe, quanto a gestação da nossa mãe no útero da nossa avó materna, que aí já vem memórias, vamos dizer assim, genéticas, inclusive, e dos nossos traumas da vida presente. Então, tem estudos que mostraram que até 7 gerações anteriores... Nossa, são 7? Nós somos influenciadas, Fizeram experiência com ratinhos, né? E até a 7ª geração para trás nós recebemos influência. Essas influências, elas podem interferir tanto na nossa saúde física, como nos nossos conflitos emocionais, os conflitos emocionais terminam trazendo também doenças, né? Sim. E é uma linha de investigação que é, assim, fundamental para qualquer pessoa, independente de estar doente ou não. É importante que a pessoa conheça a história dos seus antepassados e o que você pode estar repetindo de padrões. Porque essa repetição de padrões, se você não resolve, você transfere para os seus filhos, seus netos, Sim. né? É muito importante a experiência da dinâmica das constelações familiares. Da constelação. E, Rebeca, isso que eu ia te perguntar. Eu não sabia que eram 7 gerações. Então, por exemplo, a gestação dos meus filhos pode influenciar na gestação da minha avó, da minha bisavó, que aconteceu? Podem estar sendo influenciada por elas. Entendi. E para resolver somente com a terapia? Não, primeiro você tem que identificar a dinâmica da constelação familiar, ela identifica que tipo de padrão você está repetindo por amor. Então, Sim. Tem pessoas, é muito comum a gente detectar doenças que a pessoa está passando e que na realidade ela está com aquela doença que era da tia dela ou da avó dela. E aí, vamos dizer assim, a interpretação equivocada de que é hereditária, porque a avó teve, porque a tia teve, então você está tendo a mesma doença, não é por isso. É por amor, é que para poder o clã da família se manter unido, alguns membros da família repetem padrões em solidariedade, Sim. repetem padrões de seus antepassados. Entendeu? E aí entra também na parte, vamos dizer assim, do seu trabalho. Às vezes uma pessoa não consegue, por exemplo, se manter num determinado trabalho ou não consegue juntar um determinado recurso, tudo que ganha some, não entende por quê, e você vai pesquisar na dinâmica da constelação, ele está repetindo um padrão de um tio, de alguma outra pessoa. Na hora que ele identifica isso, aí é que começa a terapia. Que bacana, né? Entendi. Aí você precisa de uma ajuda, né, de uma terapeuta, para poder lhe acompanhar em você, vamos dizer assim, desligar, se desapegar dessa obrigação que você está se sentindo de repetir por amor, desvincular, não é?
Exatamente. Exato. Rebeca, muitíssimo obrigada. É uma aula, né? Eu gosto muito desse assunto. Eu vou te convidar para você vir aqui no Band de Mulher novamente para a gente conversar sobre constelação. Convite feito. Eu aceito. Eu vou te esperar. Aceito, viu? Muito obrigada. Tá bom, muito obrigada. Uma ótima semana para você. Você também, Débora. Obrigada. Até, obrigada. Até.